somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nosso Pai amado, nós te glorificamos, te rendemos graças neste momento, porque tu és maravilhoso. Tu és santo, digno de toda adoração. Perdoe os nossos pecados, nossas fraquezas, e continue nos fortalecendo. Carecemos de Ti, da Tua bondade, do favor que não merecemos, e esta é a Sua graça para conduzir a cada um de nós. A hora é tardia, não podemos vacilar, não podemos estar servindo o mundo e ao Senhor. O Senhor não aceita isso, o Senhor já o disse. A sua palavra diz que o Senhor tem ciúme de teus filhos. Por isso o Senhor não quer que nós estejamos em sua palavra e olhando para o mundo. Desejamos entregar totalmente a Ti, Senhor. Completamente rendidos. Que o Senhor nos ajude mais um pouquinho, por meio da Sua palavra nesta noite. Fale em cada coração, Pai, e vivifica-nos com Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Vamos à leitura. Apocalipse, capítulo 1, verso 11. Apocalipse 1, versículo 11. Que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Amém? Deus abençoe. Pode se assentar. Vou ler ainda mais 2 versículos. Isaías 29, versículo 11. E depois voltaremos a Apocalipse 5, versículo 1 e 2. Isaías 29, 11, o profeta disse: Por isso, toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo:
lê isto, peço-te. E ele dirá, não posso, porque está selado. Amém? Apocalipse 5, versículo 1 e 2. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Amém? Que Deus acrescente a bênção, a revelação da sua palavra em nossos corações, para que assim prossigamos alimentados por Deus. Desejo deixar como título nesta noite: Ele dividiu a palavra para cada era. Amém? Glória a Deus. Então sabemos, o livro da vida foi planejado por Deus antes da fundação do mundo. Então, já lá em Isaías, muitos anos antes do Senhor Jesus nascer, esta profecia, a visão da palavra, como as palavras de um livro, que se dá ao que sabe ler. Então não é qualquer pessoa que sabe ler a palavra. Por isso Deus tem os seus ministérios, ministério profético, a quem o profeta de Deus ensinou que a palavra do Senhor vem aos seus profetas. Então um homem próprio para ler a palavra de Deus, com o saber de Deus, Deus sempre trouxe um profeta. Então foi pedido: lê isto, peço-te. E ele dirá: não posso, porque está selado. Então, no primeiro selo, o irmão Brana disse que não seria revelado, houve muitas confusões nas eras. Então nunca houve homens que soubessem ler as visões, pois estavam seladas e estava prometida para ser abertas só no final do tempo e na última era. Então na última era seria revelado todas estas coisas. Então precisaria de alguém que sabe ler, e Deus já tinha prometido alguém para que isso fosse cumprido, onde fosse aberto, entregue. Se não me falha a memória, o primeiro selo, ou a brecha, parágrafo 68, por ali, o irmão Brana disse que o cordeiro abriu o livro e entregou unicamente para o 7º anjo. Então Apocalipse 10, 7: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus. Então Deus tem alguém predestinado, um profeta já vindicado, o qual Deus abrirá o livro para ele, e assim trará toda a revelação. Mas o 7º anjo não é o intérprete dos 7 selos. Através do 7º anjo foi revelado os 7 selos. Os 7 selos está falando do livro da vida,
pois é o que nós encontramos em Apocalipse capítulo 5, no versículo 1, que o livro que estava escrito por dentro, por fora e selado com 7 selos, ele se encontrava na mão de Deus. Então, se estava nas mãos de Deus, Deus o havia planejado. Primeiro selo, no parágrafo 33, o irmão Branham disse assim: você vê que o livro realmente foi planejado e escrito antes da fundação do mundo. Este livro, a Bíblia, foi realmente escrito antes da fundação do mundo. E Cristo, sendo Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. E os membros da sua noiva, seus nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Mas ele foi selado e está sendo revelado àqueles cujos nomes estavam ali. Tudo a respeito disso. Que grande coisa! Amém? Então, o livro todo planejado pelo Senhor. Adão tinha vida, o direito de domínio sobre a natureza, sobre todas as coisas. Então, disse o profeta que ele tinha esta ata, esse livro em suas mãos. Quando ele pecou, este livro voltou para a mão do dono original. Disto trata todo o plano de redenção. Desde a queda de Adão, que é o que trouxe a morte sobre toda a geração humana. Então, em Adão veio o pecado, e o pecado trouxe a morte. Mas em Cristo, o segundo Adão, Deus trouxe o espírito de vida outra vez, o espírito vivificante, para vivificar a cada um de nós. Então encontramos que, quando Deus manifesta-se em carne humana, Cristo, Jesus, agora Cristo, a unção num homem para salvar, e aquele homem vem e declara ser vida eterna. Ele declara ser a ressurreição. Ele prometeu que ressuscitaria aqueles que crêem, ele os faria ressurreto no último dia. Então, o dono da vida, vida eterna, só é o Senhor. E aquela vida que Adão perdeu, nada mais, nada menos do que a vida eterna, agora de volta através do Cordeiro de Deus. Mas o livro estava na mão do dono original, e agora ele é manifesto nesta terra. Aquele livro onde nós fomos, disse o apóstolo Paulo em Efésios, predestinado antes da fundação do mundo, porque nós fomos feitos nele. Nós, a igreja do Senhor, que é o lado feminino de Cristo, estava nele. Como Deus criou o homem macho
e fêmea, não é questão que ele tinha dois sexos. A questão que naquele espírito estava masculino e feminino, Deus separou no Éden a parte feminina, a parte dócil, né? O homem sempre rude, mas aquela parte dócil tirada do homem para ser ajudadora, ela caiu em transgressão, e Adão a amou, porque era parte dele. Então ele não rejeitou ela, e ele caiu em transgressão. Quando olhamos para este lado, quando talvez pessoas ouvem isto e maldiz Eva, né? Às vezes as pessoas falam coisas ruins, não deveriam falar, não conhecendo, não sabendo, fazem críticas que talvez para nós muitas vezes achamos engraçado e bom, mas por outro lado, não é nada mais, nada menos do que uma astúcia de Satanás, ajuda a perverter a mente do homem, da mulher, principalmente das mulheres, né? Tem uma mulher que fez um vídeo que quando chegar no céu quer esbofetear Eva pelo pecado. Ela não lembra que Jesus morreu no Calvário para tirar o pecado de sobre ela. Se ela olhar para isso, não será daquele jeito, aquele falar, e muitas vezes achamos engraçados e tira do posto. Então Satanás gosta de fazer isso, mas Adão amou a Eva, porque era parte dele. Então, nesta geração, pelo primeiro pai, né, que foi o Adão, que nós herdamos essa natureza de pecado, de morte, mas também nós estávamos no segundo Adão, que é o Espírito vivificante. Sendo a parte feminina, nós fomos feitos nele. Ainda que nós em pecado, Ele nos amou e se entregou por nós, para tirar essa maldição, para tirar o preço do pecado. Então, quando Ele chegou, Ele era a vida eterna. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é a verdade, nós conhecemos por verdade, são palavras. A palavra escrita de Deus é a verdade. Então ali estava Cristo, que agora Deus em carne humana, onde podemos entender que a única vez que o Cordeiro saiu do trono do Pai e manifestou-se a este mundo, porque Ele estava no seio do Pai, nos pensamentos de Deus, na eternidade, o qual Ele foi até mesmo sacrificado, morto, antes de descer a esta terra. Mas como isso é a mente eterna de Deus, os irmãos entendem estas coisas, amém? Então ele estava no Pai. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era. Se ele estava com Deus, ele estava na eternidade. Então, o homem nunca viu Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, que está na eternidade, que está em Deus, o fez conhecer. E quando é que Ele o fez conhecer? Quando o Verbo se fez carne
e habitou entre nós. Então ele desempenhou o seu papel de cordeiro, de salvador, de pão, né, alimento do céu, o primeiro grão desta seara de Deus a ser colhido, a ser ressurreto, para que assim ele pudesse vivificar e ressuscitar toda a sua igreja. Ele é maravilhoso, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Então agora ele desceu, ele começou a fazer-se conhecido. Ele veio no final da era judaica, da era israelita, porque o irmão Branham disse que o mensageiro vem no final da era. Então ele manifestou para os seus, um grupinho aceitou e o outro não, e ele passou a trabalhar com as eras da igreja. Mas ele é um livro selado, fechado, desconhecido. Começou a ser conhecido agora, a palavra de Deus começou a ser divulgada através dos apóstolos. E então começa a vir para os gentios. Quando chega para os gentios, começa a revelar-se este Cristo por palavra, dividida um pouco para cada era. Ali estava ele, toda a palavra, a plenitude da palavra, agora derramando-se sobre a sua igreja em medida. Cada era medida do dom de Cristo, disse Paulo. E assim ele vem difundindo a sua graça, o seu amor através das eras. Esse livro planejado desde a eternidade, o plano da redenção. Então o irmão Branham disse assim, no parágrafo 52 do primeiro selo: embora os personagens destes selos hajam começado na primeira era da igreja, agora recordem, então você obterá o fundamento completo disto, o fundamento disto por completo, se pudermos, o mais completo possível. Os atores, eu colocarei isto assim, porque um ator é um homem que muda de máscara. Vê? Então olha, os personagens dos 7 selos. Quem são os personagens dos 7 selos? Começou na primeira era, então nós temos 7 personagens. Mas não podemos esquecer que estes 7 personagens, que são os mensageiros, quando lemos Apocalipse 5, no versículo 6, quando João disse que olhou e viu um cordeiro, com 7 pontas e com 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Então veja que esta era dividida, ou a palavra dividida em cada era, diz respeito ao mensageiro e à partícula da igreja daquela era. Não é isso? Quando eu olhei, eu vi um cordeiro com 7 pontas, que é a igreja, e com 7 olhos, que são os mensageiros, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados sobre toda a terra. Então o mensageiro, com o Espírito de Deus, traz a palavra,
para o seu dia, para a sua era, e aquele grupo que é selado com esta mensagem, com o mesmo Espírito de Deus, divulga ela até começar a outra era. Quando denomina, Deus para de trabalhar com aquele grupo, disse o irmão Brana, Deus sela um pequeno grupo e começa com outro. Deus tira um mensageiro e um pequeno grupo é selado. Então os atores é aqueles que mudam de máscara. Que muda de máscara é esse? Você olha um personagem, né, de um filme, de uma telenovela, a pessoa ali, ele está fazendo o papel de uma outra pessoa, né? Ele está atuando um outro personagem. Então ele simplesmente está usando uma máscara, ele é um ator, se passando por aquele, né? Então Deus vem e usa cada um de nós para desempenhar a sua eternidade, manifestando-se através de seus mensageiros e da sua igreja, onde está o poder de Deus. O chifre, a ponta, está falando de poder. Onde está o poder de Deus? Está em sua igreja. Parágrafo 55. Agora veja você, apenas uma forma de ator. Essa é a razão pela qual é tudo em parábolas. É a forma que eles estão aqui, como bestas e animais, e assim sucessivamente. É um ato. E estes atores começaram na primeira era da igreja, porque era Cristo revelando-se às 7 eras. Amém? É Cristo revelando-se às 7 eras através de um personagem, através de um mensageiro, dando-se a conhecer, e isso ficou escrito em parábolas, que ele se manifestaria. Ali então temos a parábola dos 7 trovões, temos a parábola dos 7 selos. O cordeiro é um livro selado com 7 selos, é uma parábola na qual o Senhor dá a conhecer somente aos seus filhos, porque isso está revelando Cristo às 7 eras da igreja. Em cada era, em cada mensageiro, em cada filho e cada filha de Deus, Deus dando a reconhecer. Agora você compreende isto? Amém? Correto, veio Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Se ele começou a revelar as 7 eras da igreja, então isso começou na primeira era através de quem? Paulo, que foi o primeiro personagem, o primeiro ator destas 7 etapas, né, da graça. E assim Deus vem dando a conhecer a cada um destes atores. Então é ou não os 7 anjos fazendo parte da parábola do livro selado com 7 selos. Isto é verdade ou não é verdade? Vamos ver se o profeta diz que é ou não, porque foi dado a ele na mensagem 1 em 1 milhão, no parágrafo 20 e 21. Ele disse assim: e ele disse, a visão não é o seu tempo, o seu fim de tempo, é para o seu ministério. Essa é a espada, essa espada é a palavra.
os 7 selos serão abertos. Os mistérios de... Então ele estava contando da visão, porque quando ele teve a visão, ele pensou que fosse o fim do seu ministério, ou o fim da sua vida. E o anjo disse: não é o fim do seu tempo, você não morrerá. É simplesmente para o seu ministério. É a palavra, a espada, caiu na mão dele. É a palavra. Os 7 selos serão abertos. No parágrafo 21, ele disse: então, 2 semanas após aquilo, ou melhor, 2 meses após aquilo, eu estava lá em cima, na montanha, com um grupo de amigos, quando aquilo aconteceu. 7 anjos, tão claro como estou aqui de pé, vieram velozmente do céu, e as pedras das montanhas rolaram colina abaixo. As pessoas que estavam ali de pé gritavam e corriam, vocês sabem, e poeira por todos os lados. E quando aconteceu, ele disse: volte para a tua casa. Será agora. Cada anjo será um dos 7 selos. Amém? Se cada anjo é um dos 7 selos, então você olha Apocalipse, capítulo 5, no verso 1, o livro selado com 7 selos. Amém? Cada anjo será. Então temos que entender a colocação do profeta, porque ele está trazendo as revelações dos selos. E se cada anjo é um dos selos, então o primeiro selo foi aberto e manifestado. Primeira era, que era Paulo. O segundo, Irineu. Terceiro, Martim. Quarto, Lutero. Quinto, Wesley. Não, vamos voltar, né? Não pode correr, atropela. Primeiro, Paulo. Segundo, Irineu. Terceiro, Martim. Quarto, Columba. Quinto, Lutero. Sexto, Wesley. E o sétimo é Branham. Por isso o profeta teve que ser tomado por aqueles 7 anjos, porque ele também faz parte destes selos. Então, seria revelado na voz do 7º anjo. Então, cada selo que foi manifesto cumpriu o seu ministério, nunca foi falado, e os homens nunca souberam disso, nunca tiveram a habilidade para ler o livro, não podia olhar, era um livro selado, não podia entender, houve muitas conjecturas. Mas na voz do 7º anjo, Deus prometeu revelar isto. Amém? A mensagem à festa das trombetas, parágrafo 38, o profeta disse: agora os mistérios escondidos de Cristo foram totalmente revelados nos 7 selos. Isto revelou primeiro as 7 eras da igreja e abriu as eras e as colocou em posição, ambos com a história e com a Bíblia. As colocou na posição que elas estavam. Então nós encontramos na última era da igreja, sendo a palavra, sendo a era da igreja de Laodiceia, a qual era a mais corrupta de todas as eras da igreja. Desde o princípio de Éfeso, foi uma grande era da igreja. Irmãos, então veja, todos os mistérios foram revelados nestes 7 selos.
Que 7 selos? Foi o irmão Branham os 7 selos? Não. O irmão Branham é o 7º. Um dos selos. Porque é um conjunto completo. Não está sobre um só. Mas é um conjunto completo porque o cordeiro estava selado com 7. Então nós olhamos o cordeiro, a palavra, a plenitude da palavra, dividido-se agora nas eras em 7 mensageiros. Ou seja, dividido em 7 selos, cada um revelando Cristo. Mas seria revelado e mostrado isso no maior tempo de corrupção. Que coisa, né? Hoje nós olhamos esta corrupção que faz parte desta era. Meu Deus. O irmão Branham diz: a era de Laodiceia é a era mais corrupta de todas as eras da igreja. Então nós sabemos que o mundo religioso faz parte do sistema da besta, que é uma corrupção da palavra de Deus, onde o mundo não religioso vive uma grande corrupção, sendo espirituais selados pelo seu Pai. Os irmãos entendem. Vai ficar assim. Se não são religiosos, são selados. Os religiosos são selados. E os filhos de Deus são selados. Cada um com o espírito que lhe atribui daquele que serve, ou aquilo que serve. Agora recordem, parágrafo 48, a festa das trombetas. Deus é a palavra. E em cada era, Ele dividiu a palavra para cada era que estaria na terra. Ele dividiu nas eras da igreja. E os 7 selos revelaram cada pedacinho disto. Amém? Cada um dos mensageiros é um pedacinho destes selos, onde você ajunta eles que estavam todo em Cristo. E agora Cristo manifestando e revelando-se às eras da igreja através de cada um deles. Porque haviam, parágrafo 49, haviam mistérios que continuavam escondidos. Apocalipse 10, nós encontramos no final da mensagem do 7º anjo que estes mistérios que haviam sido escondidos seriam revelados. Apocalipse 10, de 1 a 7. Observem, a razão é porque não havia nenhum profeta durante esta era. A Bíblia diz que Deus nada faz até que revele isto aos profetas, seus servos, os profetas. E a palavra do Senhor em todas as eras sempre tem vindo aos profetas. Nunca um sistema, nunca há um grupo. Se um homem levanta e diz que ele tem uma mensagem e que Deus está tratando com ele obrigatoriamente, ele tem que ser um profeta. E se nós encontramos que Deus teve um mensageiro para cada era e acabou as eras da igreja, o que passa disso é anticristo, é antipalavra, é lutar contra Cristo, porque Deus já cumpriu o seu plano de redenção, todos os mistérios escondidos. Que mistérios? Que eram os 7 trovões, que está em Apocalipse 10, do 1 ao 7. Apocalipse do 1 ao 7 não fala de um trovão, mas fala de 7 trovões no versículo 4. Que João ouviu a voz dos 7 trovões. João não ouviu só a voz do último mensageiro e disse que era
aquele mensageiro os 7 trovões. Mas João ouviu especificamente cada um daqueles anjos. Aqueles anjos que são os selos. Selos é que está selado, ou selando a palavra. Quando aqueles selos, aqueles trovões são rompidos, eles soam uma voz. Uma voz é um trovão, porque a voz que eles soam é a voz de Deus, é o Evangelho, é um pedacinho da palavra para cada era, é a palavra de Deus para cada era que Deus destinou. Então, voltando na visão que o profeta foi apanhado, aqueles 7 anjos, quando ele foi tomado, ele conta isso no 7º selo. Os irmãos podem ler a partir do parágrafo 404 em diante. Vou ler o 405. Então ele estava dizendo outra coisa que eu quero que note que aconteceu. Se você está ouvindo a fita, que horas são, Senhor? Você notará que um anjo era muito notável para mim. Os demais simplesmente pareciam normais, mas este 7º era um notável, e estava à minha esquerda, na constelação em forma de pirâmide. Então isso aqui forma uma pirâmide. Nós olhamos ali, o profeta desenhou uma pirâmide. A pirâmide está falando das 7 eras da igreja. Parágrafo 406. E lembre-se, foi na pirâmide, onde a misteriosa rocha branca, sobre a qual nada estava escrito, e os anjos me elevaram para dentro dessa pirâmide, formada pelos mesmos. Os mistérios de Deus, dado a conhecer somente a eles. Agora, eram os mensageiros. Deixa eu voltar aqui, irmãos. O profeta diz: os anjos me levaram para dentro da pirâmide, formada pelos mesmos. Formada por quem? Pelos anjos. Quem eram os anjos? Vamos lá. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero e Wesley. Eles estavam nos ares. E o irmão Branham, nós vamos ler, ele diz: eles me elevaram. Então ele foi arrebatado, ou perdi a palavra agora, ele foi assuntado às alturas, junto daqueles anjos, ele subiu. Então ele disse: e os anjos me levaram para dentro da pirâmide formada pelos mesmos. Os mistérios de Deus eram dados a conhecer somente a eles. Então os mistérios de Deus foi dado a conhecer a quem? Aos mensageiros, cada um com a palavra para as suas eras. Não é isso? E agora, aqueles eram os mensageiros que vieram interpretar a pirâmide. Cada um pedaço em cada era, cada um em cada era foi a interpretação da palavra de Deus em sua era. Então eles vieram interpretar a pirâmide, ou aquela mensagem do segredo destes 7 selos, que se encontra dentro da pirâmide. Qual é o segredo que está dentro da pirâmide? É Cristo, o livro da vida, o Cordeiro, que manifestou através destes 7 selos, destes 7 mensageiros. Aleluia, glória a Deus.
Os irmãos entenderam isso? Então, quando estamos falando de 7 trovões, 7 selos, estamos falando de uma mesma coisa. A palavra de Deus está dizendo de uma coisa só. Tem diferença selo e trovão? Tem. Selo sela para não ser aberto, o cordeiro abriu. E o trovão é a voz de Deus. Então aí nós temos estas manifestações, estes anjos, um para cada era, onde Deus dividiu e mandou a palavra em cada era, e cada um destes mensageiros é a interpretação de Deus em sua era. Nós lemos que é uma pirâmide que não tinha nada escrito. Estes 7 selos está falando do plano da redenção. O plano da redenção são as 7 eras. É o Novo Testamento, disse o irmão Brana. Almas que estão em prisão agora, parágrafo 139, 140. O plano de redenção é os 7 selos. E isso é o Novo Testamento, disse o profeta, não o Velho. Se é o Novo Testamento, não tinha nada escrito. E temos o primeiro mensageiro nessa pirâmide, que Deus escreveu 14 livros através dele. Amém? Não tinha nada e não podia ser escrito, disse o profeta. Parágrafo 408. Mas agora, cada um de vocês no encontro notou isso, que foi um encontro extraordinário. Todos pareciam estar suspensos, e todas as coisas aqui em volta, 1, 2 horas da tarde, esperando abrirem as portas e chegar aqui na frente, de pé, em volta das paredes, pernas, com cãibra e tudo mais. Que foi isso? Foi o Espírito Santo. Irmãos, eu quero que vocês guardem isso no seu coração. Quem que foi isso? A coluna. Zé Luiz, mostra ela aqui um pouquinho, por favor. Eu sei que deve estar pegando, mas eu quero que você olhe. O que foi isso? Vamos ler o que disse o profeta. Vamos tirar a mente intelectual e humana que coloque interpretações e fique com o que diz o profeta. O que foi isso? Foi o Espírito Santo fazendo descer estes mensageiros. O irmão Brano disse, isso foi a vinda do Senhor. Foi o Espírito Santo fazer descer estes mensageiros. Amém, obrigado. E eles estiveram revelando isto para nós. Eles estiveram, o irmão Brano diz, eu estou revelando isso para vocês. Eles estiveram revelando isto para nós todas as eras. Estava sendo revelado, claro, na voz do 7º anjo. Então note como se encaixou com a palavra exatamente. Amém? Eu gosto disso, é maravilhoso, não é? Aleluia. A interpretação veio, 411, exatamente quando precisei dela, que foi no cômodo, e eu anunciei exatamente como ele a deu. Agora vejam, amigos, 412, 7º selo. As visões não falham, elas são perfeitas, são exatamente a verdade. 413. Agora a visão, mais a palavra, mais a história, mais as eras da igreja, e tudo encaixam-se. Assim eu poderia verdadeiramente dizer, de todo o meu entendimento, e conforme a palavra de Deus, e a visão, e a revelação, e a interpretação disto é, ou assim diz o Senhor.
Pai Celestial, como é bom selar esta mensagem com assim diz o Senhor. Não temos dúvida que é o Senhor falando, de uma maneira extraordinária, simples, para alcançar os corações simples e passar dos sábios, dos entendidos e revelar aos pequeninos. Em cada era te aprouve fazer isto, Pai, e nós te agradecemos, porque nesta última era não é diferente. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Assim o Senhor tem se revelado, dividindo a sua palavra para cada era, mas nesta hora final o Senhor tem nos dado o privilégio de conhecê-la em totalidade, Pai. Só temos que te agradecer por estas bênçãos tão maravilhosas da parte do Senhor. Aceita nossa gratidão e adoração, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos em paz. Até amanhã, se Deus quiser.